O santo do dia 2 de novembro. Hoje vamos conhecer a história da solenidade da comemoração dos fiéis defuntos. Recordemos das almas. Em uma vez de propor-nos hoje a veneração de um santo, a Igreja Católica nos convida a comemorar a solenidade pelos nossos sufrágios, as almas dos fiéis já falecidos. A solenidade de todos os fiéis defuntos foi instituída neste dia a fim de socorrer por boas obras gerais os que não se beneficiam de preces especificamente dedicada a elas. Deve-se uma iniciativa tomada pelos monges beneditinos por volta do século XI, no ano 1000. O abade de São Odíbulo, superior do mosteiro de Cluny, na França, deu a ordem para que, em todos os conventos filiados a estes, a ordem de se celebrar um ofício pelos defuntos, na tarde do dia 1º de novembro. Essa comemoração foi adotada pelas autoridades da Igreja Católica de tal modo que os poucos tornou universal a dedicação de 2 de novembro à memória dos irmãos já falecidos. A exortação do apóstolo Paulo dirigida também a cada um de nós. Irmãos, nos diz São Paulo, apóstolo, não queremos que ignores que se refere-se aos mortos, para não ficardes tristes como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. 1 Timóteo, capítulo 4, 13 a 14. O dia de finados não é dia de tristeza e nem lamúria, como o espera aqueles que não têm fé, mas o dia de saudosa recordação, confortada pela fé, que nos garante que o nosso relacionamento com as almas dos finados não está interrompida pela morte, mas sempre vivo atualmente pela oração de sufrágio. A doutrina relativa aos finados põe em admirável luz a harmonia entre a justiça e a bondade de Deus Pai, de tal modo que também os corações mais frios não resistem hoje a um saudoso pensamento de piedade religiosa em favor dos irmãos falecidos. A fé nos ensina que existe em um lugar de purificação pelas almas depois da morte, pois toda a criatura que morre carrega faltas, misérias, divididas espirituais por pecados cometidos. Mesmo morrendo reconciliada com Deus, essa falta impede de entrar diretamente no reino de Deus, que é o reino da santidade perfeita, da luz da felicidade. Deus, em sua bondade, providenciou um lugar de purificação que a tradição da Igreja chamou de purgatório. O Catecismo da Igreja Católica afirma: o pecado grave priva-nos da comunhão com Deus. Portanto, toma-nos incapazes da vida eterna, cuja a privação se chama pena eterna do pecado. Por outro lado, todo pecado, mesmo venial, traz consigo um apage desordenado à criatura, a qual precisa ser purificado. Que esta vida
que depois da morte, no estado em que chama de purgatório. Essa purificação libera de se chama bem temporal do pecado. Estas duas penas não devem ser consideradas como uma espécie de vingança infligida por Deus do exterior, mas como algo decorrente da própria natureza do pecado. Uma conversão procedente de uma caridade fervorosa pode chegar a tal purificação do pecado, de modo que nenhuma pena substituta a solidariedade espiritual que existe entre os batizados por força da nossa inserção no corpo místico de Cristo. Temos condições de oferecer preces, sacrifícios em sufrágio das almas do purgatório, que ficam, assim, beneficiadas em sua pena. Existe a doutrina, era reconhecida no Antigo Testamento. De fato, lemos, segundo o livro de Macabeus, que depois de uma batalha do povo de Deus contra os inimigos, Judas Macabeus mandou recolher ofertas a serem enviadas ao Templo de Jerusalém, solicitando a oração aos sufrágios em sufrágio dos soldados tombados na guerra. Depois ele concluiu em um pensamento santo, salutar, orar pelos mortos para que sejam livres de seus pecados. Segundo Macabeus, capítulo 14, versículos 45. Também Jesus Cristo fez alusão aos pecados que não são perdoados, e nem nesta terra e nem na outra vida. A oração sufrágio em favor das almas dos mortos sempre foram práticas da Igreja desde o primeiro século. Nas catacumbas romanas, aonde se sepultaram os cristãos, há inúmeros escritos alusivos às preces que os defuntos solicitam dos irmãos na fé. Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, ao falecer perto de Roma, enquanto viajava para a África, assim falava os dois filhos que acompanhavam: pondo o meu corpo em qualquer lugar, e não vos preocupeis com ele. Só vos peço que no altar de Deus vos lembreis de mim, aonde queres que estiver. As almas dos nossos falecidos parecem dizer com a patriarca Jó: compadecei-vos de mim, ao menos vos que sois os meus amigos, porque a mão do meu Senhor me tocou. Santo salutar é o pensamento de orar pelos mortos para que sejam livres dos seus pecados. No dia de finados, aos que visitaremos os cemitérios, rezaremos mesmo mentalmente pelos defuntos. Concede uma indulgência plenária só aplicada aos defuntos, diariamente no dia 1º ao dia 8 de novembro, nos condições costumeiras, isto é, confissão sacramental, comunhão eucarística e oração de intercessões do Sumo Pontífice nos restantes dos dias do ano. Indulgência parcial, encher-se de indulgênio. Ainda nesse dia, em todas as igrejas, oratórios públicos, cemitérios públicos, igualmente lucro de uma indulgência plenária, só aplicável aos defuntos, a obra que se prescreve a piedade, visitação à igreja, durante a qual se deve rezar o Pai Nosso e o Creio, a confissão sacramental, a comunhão eucarística, a oração na intenção do Sumo Pontífice
que pode ser o Pai Nosso, a Ave Maria, ou qualquer outra oração conforme inspira a piedade e a devoção. Pai Santo Deus, eterno de Todo-Poderoso, que nos vos pedimos, por nome do falecido que chamamos deste mundo, que chamastes deste mundo, dai-lhes a felicidade da luz e da paz, que ele tende passado pela morte, participe convicto dos vossos santos na luz eterna, como prometestes a Abraão, a sua descendência, que a sua alma nada sofra, e vos digneis ressuscitá-lo com os vossos santos no dia da ressurreição e da recompensa. Perdoe-lhes os pecados, para que as almas junto a vós da vida do imortal reine eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 2 de novembro. A comemoração de São Vitorino, bispo de Pietrolônio, na Patônia. Faleceu no século IV, no ano de 303. Em Tegnes, na Istrísia, atualmente Itália. O martírio de São Justo faleceu no século IV, no ano 305. Em Sebaste, na Armênia, hoje na Turquia. O martírio de São Cartírio, São Etiaco, São Tobias, São Eudício e hábitos e companheiros. Morreu martirizados no século IV, no ano 320. Na Austásia, na Pérsia, os santos Alquínio, Pergânio, Antônio, Eupifano, Altrobidioto e inúmeros companheiros martirizados no século IV, no ano 325. Em Viena, na cidade da Gaia Leonesa, hoje na França, o falecimento de Dom Donínio, um bispo que se dedicou à obra de redenção dos cativos. Faleceu de morte natural no século VI, no ano 538. O falecimento de São Marceliano Eremita, nascido em Sírio, retirou-se ao deserto da Calcedônia. Faleceu de morte natural no século VI, no ano de 539. No mosteiro de Agates, hoje em Saint-Gilles, na Suíça, o falecimento de São Ambrósio de Abade. Faleceu de morte natural no século VI, no ano de 520. Junto a uma fonte situada em Watsonits, em País de Gales, o falecimento de Santa Wilfreda, virgem, que é venerada como a monja insigne. Faleceu de morte natural no século VII, no ano 650. Em Viena, na cidade de Borgônia, o falecimento de São Jorge Bispo. Faleceu de morte natural no século VII, no ano 670. No mosteiro de Claraval, também na Borgonha, o falecimento de São Malaquias, bispo de Dom Comum. Faleceu de morte natural no século XII, no ano de 1148. Em Mossorbrecht, na cidade de Morgolônia, na França, o falecimento da beata Margarina de Lorena. Ao ficar viúva, abraçou a vida religiosa no mosteiro de Clarissas. Faleceu de morte natural no século XVI, no ano de 1521. Em Andover, no condado de Ansbach, na Inglaterra, o falecimento do beato João Bornier. Morreu martirizado no século XVI, no ano de 1583. Em Castelo de Fimines, hoje em Emília, na Romênia, na região da Itália, o falecimento do beato Pio de São Luís, religioso da Congregação da Paixão. Faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1889. Esses foram os santos e beatos celebrados no dia 2 de novembro, dia que a Igreja celebra a solenidade da comemoração dos fiéis defuntos. Recordemos das almas.